Fala pessoal, eu queria dizer uma coisa só nesse começo desse vídeo. Pintou o campeão, entreguem as taças lá no Morumbi, porque ninguém segura o São Paulo do Dorival Júnior. É uma brincadeira, mas São Paulo venceu o América por 3-0 lá no Morumbi agora há pouco, primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Um time que até poucos dias não fazia gol no Morumbi, hoje fez 3 gols. Mas um placar, na minha opinião, mentiroso. Se você olhar só o resultado do jogo, né? Parece que o São Paulo amassou. Na verdade, não foi bem assim. Mas aquilo que aí também a gente falava, não adianta também querer ter posse de bola e não pontuar. O mais importante, na minha opinião, ainda é o resultado, que é o que dá os 3 pontos na tabela. O São Paulo hoje tem 3 pontos na tabela, venceu por 3-0. Claro que precisa melhorar. O time, o América, na minha opinião, foi melhor. Acho que não vou falar que talvez merecia vencer o jogo porque o São Paulo foi mais eficiente, mas o América talvez poderia ter saído com um resultado melhor. E aí a gente vai falando ao longo do vídeo. Então, antes de a gente falar propriamente do jogo, uma coisa que eu sempre esqueço de pedir aqui para você curtir o vídeo, acionar aí o sininho e compartilhar com seus amigos para que a gente possa crescer o canal, beleza? Então, a estreia do Dorival hoje lá no Morumbi, o Dorival começou com um time um pouco diferente do que o Rogério vinha usando, principalmente ali na parte defensiva, né? Quando ele colocou, tirando o Rafael ali, o goleiro, ele começou com o Raí Ramos na lateral direita, o Arboleda Beraldo e colocou o Patrick titular. No meio de campo ele começou com o Luan, o Pablo Maia, e na frente ali o Michel, o Nestor, o Luciano e o Caleri. A verdade é que o São Paulo, na minha opinião, não fez um grande jogo, não foi um primeiro tempo bom do São Paulo. Acho que o América no começo do jogo estava até um pouco melhor. E aí o São Paulo consegue fazer 1-0 com o Luciano. É uma marcação-pressão do São Paulo. O Caleri brigou muito, assim, ele não conseguiu roubar a bola, mas foi ele que começou. Ele até tomou um drible na hora, assim, mas não desistiu, foi para cima, tal. Nessa pressão, o São Paulo conseguiu roubar a bola com o Luciano chuta, a bola desvia, faz 1-0. Na minha opinião, foi falta do Luciano no começo da jogada, o América reclamou muito e eu achei, particularmente falando, falta. Pensei que o VAR ia chamar o juiz, mas esse juiz que apitou o jogo do São Paulo, que acho que é o Wagner dos Santos Magalhães, acho que é esse o nome dele. Se não for, eu peço desculpa, mas acho que é esse. Eu acho ele um juiz bem fraco, assim, não acho um juiz bom. Eu achei que o Luciano fez falta no cara do América, achei que ele puxa o braço do cara e ele empurra, para mim foi falta. Eu não sei se o VAR entendeu que na sequência era um outro lance, uma outra jogada e não chamou, né? Talvez o juiz teria que ter dado na hora e não deu, mas para mim foi falta. Falta que o São Paulo sai na frente, 1-0, o gol do Luciano. E aí o América cresceu demais no jogo, o São Paulo se recuou muito. Eu acho que o sistema defensivo que o Dorival montou, eu acho que nunca tinha jogado junto, né, antes, até porque o Raí Ramos chegou agora, o Patrick fez poucas partidas no profissional, e o São Paulo sofreu muito na parte defensiva. O Beraldo, então, nem se fala, muito erro de passe na saída de bola do Beraldo. O Beraldo sofreu muito na parte física com o Aloysio Boi Bandido, né, atacante do América que jogou no São Paulo, ele perdeu todas no corpo pro Aloysio. Achei uma partida muito ruim do Beraldo. E o lado esquerdo do São Paulo eu achei que estava sofrendo demais. A defesa inteira, mas o lado esquerdo com o Patrick, com o Nestor que estava jogando daquele lado e com ali o Luan, o Pablo Maia que se revezavam, achei que o São Paulo sofreu demais até com o Beraldo para fazer a cobertura. Eu acho que ali aquele lado ficou muito prejudicado, assim. Acho que o São Paulo sofreu demais. E se não fosse o Rafael, que para mim foi o grande nome da partida ao lado do Caleri, o São Paulo já teria saído no primeiro tempo perdendo o jogo, porque o Rafael fez pelo menos 3 defesas assim muito boas. Uma delas assim para mim espetacular, que é a bola cruzada e ele consegue se recuperar e tirar a bola praticamente de cima da linha, foi uma grande defesa. Depois teve uma de cabeça também que ele defendeu assim, que foi bem difícil. Então
O Rafael, para mim, foi o grande nome do jogo, graças a Deus, né? Porque é isso que a gente espera de um goleiro do São Paulo. O Rafael, para mim, foi o grande nome da partida ao lado do Caleri, que brigou muito também o jogo inteiro. E a gente já vai falar dele mais para frente. Mas acho que o Rafael garantiu o resultado. Se não fosse o Rafael, o São Paulo teria saído perdendo no primeiro tempo. E a gente sabe como que funciona o psicológico do São Paulo, como que esse time se abate. Então, essas defesas do Rafael foram fundamentais para o São Paulo conseguir a vitória hoje. E tomara que o Rafael continue assim. Acho que ele tem feito bons jogos, tem passado mais segurança. Não quero zicar aqui, mas tomara que ele consiga continuar nessa boa fase que ele vem tendo no São Paulo. Começou o segundo tempo, o São Paulo teve uma chance logo de cara com o Caleri, que foi até o São Paulo fazer o segundo, o terceiro gol, foi a única no segundo tempo, um cruzamento do Nestor. O Caleri ele chega, consegue desviar, mas a bola, acho que ela pinga no chão e sai por cima do gol. E aí depois disso só deu o América. O América cresceu no jogo, tendo muita chance. O Rafael fez mais uma grande defesa, acho que foi o Aloysio Bem Bandido de novo, que ganhou do Belo no corpo, conseguiu passar do Arboleda, saiu cara a cara com o Rafael, chutou a bola, meio que pegou ali do lado de trás da coxa do Rafael, subiu e graças a Deus foi para fora. E aí a partir disso eu acho que o Dorival mexeu muito bem no time. Isso tem que ser falado, não porque ganhou, mas porque ele teve uma leitura correta do jogo. O Luan já não estava, desde o primeiro tempo, o Luan ainda está um pouco fora de ritmo, ele ainda não consegue acompanhar. Eu acho que o Luan ainda não está 100% na sua forma física e eu sinceramente não sei o que falta para o Luan. Talvez uma sequência de jogos que talvez ele possa ganhar com o Dorival, mas o fato é que o Luan não fez uma boa partida hoje, eu achei. Quando ele estava em campo, o meio de campo do São Paulo estava muito espaçado. Não gostei do Luan hoje. E aí o Dorival começou a trocar. Então o Dorival colocou o Gabriel Neves no lugar do Luan e colocou o Caio Paulista no lugar do Patrick, né? O Caio Paulista jogou na lateral esquerda. E a partir daí o São Paulo foi se arrumando um pouco mais. O Gabriel Neves entrou muito bem no jogo, eu achei. O sistema defensivo do São Paulo foi ainda sofreu um pouco porque o Wagner Mancini colocou dois pontas abertos, rápidos dos lados do América Mineiro, mas o São Paulo começou, né, conseguiu neutralizar um pouco melhor. E aí eu acho que o único erro do Dorival hoje foi quando ele colocou o Wellington Rato, que ele tirou o Michel Araújo, que eu acho que até fez um bom jogo também de novo, só que ele colocou o Wellington Rato aberto lá pelo lado esquerdo. E aí a gente sabe que o Wellington Rato não funciona muito bem. Então o São Paulo ainda, naquele momento, ainda não estava com um jogo muito seguro ali ainda. E aí pouco depois o Dorival fez mais duas substituições. Ele colocou o Alisson e o Marcos Paulo. Ele tirou o Nestor e o Luciano. E aí ele colocou o Alisson para jogar lá aberto pelo lado esquerdo. O Rato ficou um pouco mais solto, né? Mas um pouco mais aqui pro lado direito, onde ele está mais acostumado a jogar. E o Marcos Paulo centralizado jogando com o Caleri. A partir daí o São Paulo, na minha opinião, cresceu no jogo. O São Paulo passou a ter um domínio maior, porque o São Paulo tomou o meio de campo. Já não começou a sofrer mais como estava sofrendo. Acho que as mudanças do Dorival foram muito boas. E aí o São Paulo começou a jogar melhor e num bom contra-ataque do São Paulo, acho que o Caio Paulista começa a jogada, mas é uma bola que o Gabriel, acho que era um contra-ataque do América, o Gabriel Neves consegue recuperar. Acho que ele aí começa a jogada, o Caio Paulista dá um bom passe para o Alisson em profundidade. O Alisson que entrou muito bem no jogo também, a gente tem que falar isso. Deu come, né, como a gente fala, trouxe para dentro, cruzou, o Caleri entrou de cabeça. 2-0 para o São Paulo, daí o jogo começou a se desenhar um pouco mais favorável para o São Paulo, começou a tranquilizar, o América caiu um pouco o ritmo. Até então o América tinha 20 finalizações contra 10 do São Paulo no jogo, o América tinha 6 escanteios, o São Paulo acho que tinha 1 no jogo inteiro. Então mostra que o América dominou grande parte do jogo, assim. Mas aí o São Paulo começou, aí o América deu uma caída no ritmo, o São Paulo começou a crescer um pouco mais. E aí já no fim do jogo, já acho que não sei se estava nos acréscimos, mas já perto do fim, o América foi sair jogando. Mas é interessante na jogada porque começa assim, o Arboleda dá um passe em profundidade para o Rato não consegue alcançar, a bola sai para a lateral. E aí o Rato, você vê na transmissão que ele começou a reclamar com o Arboleda, né, pedindo calma para o Arboleda.
E nisso, o cara do América foi sair jogando, assim. E o Dorival estava do lado do Rato, começou a brigar com o Rato para que ele prestasse atenção na jogada, para que não ficasse reclamando. E aí ele não consegue assim, apertar muito o zagueiro, mas o zagueiro toca pro outro defensor do América do outro lado. E aí o Marcos Paulo acompanha e faz uma marcação-pressão, o cara dá um toquinho para trás pro Cavicchioli, que é o goleiro do América, um passe curto, o Marcos Paulo consegue chegar antes, ganha, chuta pro gol, faz 3-0 pro São Paulo, e aí praticamente o placar já tinha, o 2-0 já tinha matado o jogo, mas aí acaba com qualquer chance do América Mineiro. Primeira vitória do São Paulo, como eu falei, acho que não foi uma partida excelente do São Paulo do ponto de vista técnico, assim, principalmente na parte defensiva. O ataque também criou pouco, mas o São Paulo já vinha criando pouco. A gente também não dá pra gente querer, os mesmos problemas que o São Paulo teve de criação nos últimos jogos, acho que hoje teve também, mas acho que hoje foi mais eficiente. Aquilo que o São Paulo conseguiu criar, ele conseguiu fazer os gols, assim, né? Tudo bem que, como eu falei, o primeiro gol para mim foi a falta do Luciano, o último gol foi uma falha do América, mas não tira o mérito do São Paulo, que estava com a marcação-pressão mesmo no fim do jogo. Mostra um pouco mais de concentração, uma mudança um pouco mais de comportamento, que foi inclusive o que o Dorival falou na coletiva de apresentação ontem, que ele não ia mexer tanto no time, até achei que ele mexeu demais, eu pensei que ele não ia mexer tanto assim, mas que ele falava que queria uma mudança de comportamento. E acho que essa mudança de comportamento a gente viu hoje. Como eu falei, acho que vale destacar a partida do Rafael, uma partida gigantesca do Rafael, talvez a melhor dele pelo São Paulo, junto com aquela do Tigre, mas acho que hoje era uma partida talvez mais importante, contra um adversário mais forte. O Rafael foi muito bem, e eu não preciso aqui ficar falando do Caleri. Se a gente tivesse mais 3, 4 Caleres nesse time, talvez a gente pudesse brigar por algo maior. O Caleri briga demais o tempo inteiro, ele não desiste de uma bola, ele apanha, ele vai para cima. Eu acho que o Caleri, ele representa assim, aquilo que a gente espera de todos os jogadores do São Paulo e o espírito que de ser São Paulino. A briga, a entrega, a questão assim, o cara ele não é um tecnicamente fantástico, mas é um cara que deixa tudo em campo. E eu acho que o Caleri, quando ele não tá, faz muita falta nesse sentido. Então, tomara que essa vitória dê um ânimo novo pro São Paulo, que a confiança volte, para que a gente consiga resultados melhores. Acho que não tem nada ainda, eu brinquei no começo do vídeo, mas a gente sabe da nossa realidade, acho que tem que ir jogo a jogo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é espantar qualquer fantasma dessa questão do rebaixamento, que eu acho que a gente ainda tem que pensar nisso, não era de pensar em coisas assim maiores, a gente tem que jogar jogo com calma. Terça-feira já tem uma decisão contra o Ituano, se quiser passar do Ituano vai precisar jogar melhor do que jogou hoje, principalmente na parte de criação. Talvez o Ituano não vai levar tanto perigo como o América levou para o São Paulo ofensivamente, porque o América é um time mais qualificado, mas na parte de criação o São Paulo vai precisar melhorar. Mas tomara que isso seja um início de um grande trabalho do Dorival, que para mim hoje foi muito bem no jogo, acho que entendeu bem, fez a leitura correta, não se arriscou demais, como a gente estava falando, que era isso que a gente esperava do Dorival. Acho que entendeu que hoje era importante sair com os 3 pontos para dar confiança, mais do que jogar bem, mais do que qualquer outra coisa. Aos poucos a gente vai cobrando para que tenha um desempenho melhor, tanto ofensivo quanto defensivo, que acho que hoje faltou. Mas acho que por um primeiro jogo, um primeiro momento, importantíssimo essa vitória contra o América. Tá bom, pessoal? Então é isso. Que bom que o São Paulo venceu. Um domingo mais tranquilo pra gente, pra passar mais aí tranquilo, mais aliviado. E agora pensar na terça-feira contra o Ituano, jogo decisivo da Copa do Brasil. Precisa ganhar para avançar para as oitavas de final. Beleza? Então bom domingo, terça-feira a gente volta depois do jogo. Se Deus quiser, com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Um abraço, valeu, tamo junto, vamos São Paulo!